Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Maria de Fátima, inquieta e desconfiada, comenta com César sua mais recente suspeita. Acredita que Rubinho possa estar envolvido no desaparecimento de uma quantia em dinheiro que pertencia a Marco Aurélio. Ela menciona ter notado comportamentos estranhos e atitudes suspeitas por parte dele, e César escuta com atenção, ponderando se realmente há algo a mais por trás da postura sempre sorridente de Rubinho. Enquanto isso, Fernanda conversa com sua mãe e a aconselha com delicadeza. Ela acredita que está na hora da mãe tomar coragem e contar a verdade a Bartolomeu, que foi convidada para ser o novo rosto de uma importante campanha publicitária. A ideia de se tornar modelo aos olhos do companheiro ainda a deixa hesitante, mas Fernanda insiste que ele merece saber e que provavelmente ficará orgulhoso. Em outro canto da cidade, Raquel começa a perceber uma inquietação incômoda dentro de si. Ela observa Ivan e Heleninha interagirem com certa frequência e carinho, o que desperta nela um sentimento de ciúmes que tenta disfarçar, mas que a corrói silenciosamente. A aproximação entre os dois a incomoda mais do que está disposta a admitir. Poliana, sempre observadora, procura Raquel e, com um ar cauteloso, conta que viu Maria de Fátima rondando Ivan, tentando se aproximar e puxar assunto com ele. A revelação não passa despercebida e acende mais um sinal de alerta em Raquel, que já está fragilizada com as insinuações em torno de Heleninha. Não satisfeita com os efeitos sutis de sua aproximação, Maria de Fátima decide tomar uma atitude drástica. Provoca de forma deliberada um pequeno acidente na frente de Raquel, com o intuito de sensibilizá-la e se fazer de vítima. Quer chamar a atenção da mãe, despertar compaixão e, quem sabe, retomar algum espaço em sua vida. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Luciano, atento às movimentações no escritório, chama Ivan para uma conversa reservada. Com um tom cuidadoso, alerta o amigo sobre sua relação com Heleninha, insinuando que a moça tem demonstrado mais do que uma simples admiração profissional. Ela parece estar se envolvendo, Ivan. Só fique atento para não cruzar limites que não deseja. Do outro lado da cidade, Celina visita Odete e compartilha sua visão sobre o comportamento recente de Heleninha. Ao contrário do que muitos pensam, Celina acredita que a jovem não está nervosa com a exposição da campanha ou com a atenção da mídia. Para ela, o que realmente agita Heleninha é a expectativa do encontro com Ivan, que tem se tornado cada vez mais presente em seus pensamentos. Contudo, esse encontro tão aguardado por Heleninha termina de forma amarga. Em um evento público, Ivan, com naturalidade, apresenta Raquel como sua esposa. A atitude, embora sincera, deixa Heleninha visivelmente decepcionada. Ela, que vinha alimentando esperanças de algo mais entre eles, se vê obrigada a encarar a realidade. O coração de Ivan ainda pertence a outra. A ardilosa aliança entre Maria de Fátima e Odete Roitman. Uma trama para separar Ivan e Raquel e conquistar Afonso em Vale Tudo ambiciosa e dissimulada, Maria de Fátima finalmente encontrará alguém à sua altura para formar uma parceria explosiva. Ninguém menos que Odete Roitman. Unidas por interesses pessoais e um mesmo desejo de manipular todos ao redor, as duas vilãs formarão uma aliança poderosa, dispostas a tudo para atingir seus objetivos. O principal alvo, o relacionamento de Ivan e Raquel, que incomoda tanto Odete quanto a filha rebelde da batalhadora vendedora de sanduíches. Tudo começa em um jantar elegante promovido por Solange, com o objetivo de apresentar formalmente Odete à sua família e amigos mais próximos. A anfitriã, feliz com a presença de todos, não imagina que naquele momento, em sua própria casa, está se formando uma parceria capaz de destruir qualquer felicidade que esteja sendo celebrada ali. Maria de Fátima chega ao evento impecavelmente vestida e segura de si. Quando é apresentada a Afonso, filho de Odete e namorado de Solange, a jovem não perde tempo e o cumprimenta com um sorriso sedutor, deixando claro seu interesse. A troca de olhares entre os dois não passa despercebida, principalmente por Odete, que observa tudo com atenção e frieza calculada. Mais tarde, sozinha com Afonso, Odete comenta de maneira cortante: "Aquela moça, a filha da Raquel, bastante ousada, você não achou?" Ela parece ser direta, pelo menos", responde Afonso, tentando minimizar. Mas Odete já tirou suas conclusões. A postura ambiciosa de Maria de Fátima a intriga. Para a empresária, essa é uma jovem que pode ser útil. Muito útil.
Dias depois, Odete manda chamar Maria de Fátima para uma conversa em particular. As duas se encontram em um restaurante sofisticado, onde a atmosfera de luxo parece inspirar ainda mais a megera. Maria de Fátima, não é? Diz Odete com seu tom frio e refinado. Sente-se. Quero conversar com você sobre algumas possibilidades. Fátima sorri, desconfiada, mas interessada. Ela sempre soube que precisava se aproximar das pessoas certas. E Odete Reutemann era definitivamente uma dessas pessoas. Estou ouvindo, dona Odete. Eu observei você no jantar. Percebi potencial. Você é uma garota esperta, ambiciosa. E eu gosto de gente assim. Gosto de quem sabe o que quer. A senhora tem razão, responde Fátima, mantendo a pose. Eu sei exatamente onde quero chegar. E onde seria isso? Indaga Odete, fitando-a nos olhos. Quero me casar com o Afonso. Ora, direto ao ponto. Gosto disso. Mas você sabe que ele está envolvido com Solange, minha nora. E isso é um problema para a senhora? Não. Pelo contrário. Solange é uma tola. Uma romântica sonhadora. Não tem pulso para lidar com meu filho. Mas você tem. O clima entre as duas se intensifica. A conversa toma contornos de conspiração. Ali, naquele momento, sela-se uma aliança silenciosa, mas poderosa. A senhora pode contar comigo como aliada pelo resto da vida, declara Fátima com um sorriso afiado. Odete entrelaça os dedos sobre a mesa e encara a jovem com uma expressão analítica. O que você seria capaz de fazer para se casar com o Afonso? Qualquer coisa, responde Fátima sem hesitar. Desde que não me coloque atrás das grades. Odete solta uma risada discreta, admirada com a frieza da moça. Muito sensato. E você é próxima da sua mãe? A senhora deve saber que não somos exatamente confidentes. Estamos brigadas. Ótimo, melhor ainda. E se eu te pedisse algo mais desafiador? Fátima, agora totalmente atenta, inclina o corpo para a frente. Diga, você se sente capaz de separar a sua mãe do Ivan? Hesitante por um segundo, Fátima analisa a proposta. Mas logo volta a sorrir. Se a senhora me der um tempo, sou capaz sim. Eu não tenho dúvidas de que você é. E veja bem, minha querida, se conseguir isso, você vai se casar com o Afonso, vai destruir esse romance idiota da Solange, vai conseguir tudo o que sempre quis, e nós duas, diz Odete fazendo uma pausa estratégica, seremos grandes amigas. Fátima sente um arrepio. Nunca imaginou que poderia ter como aliada uma mulher poderosa como Odete Reutemann. A promessa de ascensão social e vingança pessoal é irresistível. Ao lado de Odete, sente-se capaz de tudo. Vamos ser mais que amigas, dona Odete. Vamos ser sócias. Sócias, então, repete Odete, brindando com uma taça de vinho. Nos dias seguintes, a parceria começa a render frutos. Maria de Fátima passa a circular com mais frequência pelos lugares frequentados por Ivan e Raquel, buscando brechas para plantar dúvidas e provocar desentendimentos. Ao mesmo tempo, joga charme sutil sobre Afonso, que, curioso, começa a responder aos estímulos. Solange, por sua vez, começa a se sentir desconfortável com a presença constante de Fátima. Pressente que algo está errado, mas ainda não consegue nomear o perigo que se aproxima. Odete, satisfeita, acompanha tudo de longe. Ela sabe que a paciência é uma virtude, mas com uma aliada como Maria de Fátima, talvez nem precise esperar tanto. O que ninguém ainda imagina é o tamanho da tempestade que essa aliança poderá provocar. Quando duas forças tão manipuladoras se unem, ninguém está a salvo, muito menos aqueles que acreditam no amor. Um jantar sofisticado reúne amigos, familiares e conhecidos. Tudo parece sob controle até que Odete, com seu inseparável olhar inquisitivo, registra discretamente em sua memória, e com o celular, o instante em que Maria de Fátima cumprimenta Afonso com uma empolgação incomum. O gesto, aparentemente inocente, chama a atenção de Odete, que logo desconfia de um interesse maior por parte da jovem ambiciosa. Enquanto isso, Celina e Afonso observam, intrigados, o comportamento inusitado de Odete. A madame, sempre tão altiva e discreta, parece completamente à vontade para flertar com o jovem garçom contratado especialmente para o evento. Seus comentários dúbios e olhares insistentes deixam o rapaz visivelmente desconfortável. E Celina troca um olhar cúmplice com Afonso, como quem confirma: Odete está ultrapassando os limites da elegância. Solange, anfitriã da noite, tenta manter o clima ameno, mas não consegue disfarçar o incômodo diante das atitudes inconvenientes de Odete.
A provocação fica ainda mais evidente quando a socialite insinua que o jantar está à altura de quem se contenta com pouco. Para Solange, o comentário atravessado é um insulto direto, e ela, ferida no orgulho, decide responder à altura. A tensão paira no ar. O ponto de virada da noite vem quando Solange revela, com frieza, que Afonso já sabe do episódio em que Odete tentou suborná-la. O silêncio que se segue é tão cortante quanto um tapa. Odete, pego de surpresa, tenta se justificar, mas Afonso, decepcionado, apenas se levanta da mesa e se retira, deixando claro que não compactua com as armações da própria mãe. Enquanto o ambiente fica carregado de constrangimento, em outro ponto da cidade, Maria de Fátima brinda com César, rindo da confusão entre Odete e Solange. A jovem comemora o clima tenso entre as duas mulheres como se fosse uma vitória pessoal. Para ela, quanto mais desunião houver entre os que a cercam, mais fácil será manipular as situações a seu favor. Antes de continuar, já deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Na casa de Ivan, Heleninha se abre com um amigo, visivelmente emocionada. Ela conta que voltou a pintar depois de muitos anos, motivada por uma conversa profunda que teve com ele dias antes. Ivan, surpreso e comovido, a encoraja a continuar redescobrindo essa parte de si mesma. Para Heleninha, retomar os pincéis é como reencontrar sua identidade perdida. Um passo importante no seu processo de cura. Já na casa de Eunice, Bartolomeu chega cabisbaixo e revela à esposa que foi demitido do cargo que ocupava há anos. A notícia deixa Eunice atônita. Embora tente demonstrar apoio, ela não consegue esconder a preocupação com o futuro da família e com a estabilidade financeira, agora ameaçada. Enquanto isso, Fátima confronta Raquel ao ser surpreendida com um envelope recheado de dinheiro. A mãe, em tom sério, diz que se trata do pagamento do seguro de vida de Rubinho. A revelação pega Fátima de surpresa. Ela questiona a mãe desconfiada. Seguro de vida? Mas você disse que o Rubinho não tinha nada no nome dele. Raquel, cansada de meias-verdades, respira fundo antes de responder. Mas sabe que, mais cedo ou mais tarde, a verdade, seja ela qual for, virá à tona, e sua relação com a filha será posta à prova mais uma vez. Apaixonada, Heleninha descobre que Ivan tem namorada e dá vexame em exposição cultural da TCA. O público acompanhará um dos momentos mais delicados e comoventes da trajetória de Heleninha Reutemann. Após dar sinais de recuperação e voltar a pintar com entusiasmo, motivada por um novo sentimento que começa a florescer em seu coração, ela verá suas esperanças desmoronarem de forma brutal ao descobrir que Ivan, o homem por quem está apaixonada, já tem um relacionamento sério. O impacto será tão grande que Heleninha terá uma recaída no alcoolismo e acabará protagonizando um escândalo que deixará a sociedade em choque e sua família em desespero. Tudo começa durante a aguardada inauguração da Exposição Cultural da TCA, um projeto artístico sofisticado que tem como objetivo valorizar a arte nacional e aproximar o público de iniciativas culturais mais acessíveis. A curadoria do evento envolveu vários nomes importantes, mas foi Odete Reutemann quem arquitetou nos bastidores uma tentativa de unir a filha, Heleninha, ao diretor de marketing da empresa, Ivan Meirelles. Para a matriarca, essa união traria benefícios emocionais para a filha, que há anos luta contra a dependência alcoólica, e, de quebra, consolidaria alianças estratégicas dentro da própria TCA. Heleninha, por sua vez, está visivelmente ansiosa para o evento. Vestida com elegância, segura de si e animada por finalmente voltar a se sentir viva, ela não consegue conter o sorriso ao ver a galeria lotada. Seus quadros, expostos com destaque, chamam a atenção dos convidados, que elogiam sua sensibilidade artística e o vigor com que voltou à pintura. Porém, sua maior expectativa está centrada na presença de Ivan. Nos dias que antecederam a exposição, ele demonstrou gentileza, atenção e cuidado com ela, acendendo em Heleninha a esperança de que ali poderia nascer algo mais profundo do que uma simples amizade. Mas o que deveria ser uma noite de celebração se transforma rapidamente em pesadelo. Enquanto conversa com alguns convidados, Heleninha nota um pequeno alvoroço na entrada da galeria. Ela se vira e seu coração dispara. Ivan acaba de chegar. No entanto, para seu completo espanto, ele não está sozinho. Ao seu lado, de mãos dadas, está Raquel Axioli, a mulher que Heleninha mal conhece, mas que Ivan, com um sorriso orgulhoso no rosto,
logo apresenta como sua namorada. Heleninha, quero que você conheça a Raquel, minha mulher. A frase é como uma facada. O sorriso da artista se desfaz, mas ela tenta manter a compostura. Força um aperto de mão com Raquel, murmura um prazer e, com o olhar perdido, se despede dos dois rapidamente. Odete, que observava tudo de longe, franze o senho e sussurra para Celina com desdém. Eu não acredito que o Ivan trouxe uma namorada. Que inconveniente. Celina, preocupada, percebe que a sobrinha está em choque. Heleninha, tentando fugir da humilhação, se afasta discretamente, mas no caminho até o banheiro, passa por um garçom, pega um copo de uísque da bandeja com um gesto furtivo e entra no lavabo trancada, sem que ninguém perceba. Odete, sempre atenta, finge que nada viu, mas seus olhos continuam acompanhando Ivan e Raquel, avaliando a ameaça que a presença da cozinheira representa para seus planos. Depois de minutos trancada, Heleninha sai do banheiro com os olhos marejados. Em silêncio, desaparece da galeria, deixando Celina preocupada. A ausência repentina da artista principal começa a chamar a atenção dos convidados. A família procura por ela pelos corredores da galeria, nos bastidores, no estacionamento, mas Heleninha simplesmente sumiu. O evento continua, mas o clima muda. Odete disfarça a atenção com sorrisos frios, mas sua inquietação é visível. Horas depois, já de madrugada, a campainha da mansão Reutemann toca insistentemente. Ao atender, Odete dá de cara com dois policiais, que escoltam uma Heleninha completamente embriagada. Os cabelos desalinhados, a maquiagem borrada e os sapatos nas mãos compõem o retrato de sua queda. Segundo os oficiais, ela foi encontrada em um bar na Lapa, onde causou uma grande confusão após discutir com clientes e derrubar garrafas no balcão. Foi preciso conter a senhora. Estava agressiva e se recusava a sair do local, informa um dos policiais com firmeza. Heleninha, desorientada, tenta rir, mas mal consegue se manter de pé. Celina, chocada, corre para ajudá-la. Já Odete, com a frieza característica, apenas balança a cabeça em reprovação. Por favor, Heleninha. Que deprimente. A artista é levada para o quarto por Celina e uma funcionária, enquanto Odete observa a cena com uma mistura de desprezo e preocupação silenciosa. No fundo, a matriarca sabe que o fracasso de sua tentativa de manipular os sentimentos da filha pode ter aberto uma nova ferida, e talvez uma ainda mais profunda. No dia seguinte, Heleninha acordará com ressaca física e emocional. Envergonhada, ela tentará entender o que sentiu e o porquê de sua recaída tão violenta. Celina tentará conversar, mas Heleninha mal conseguirá encarar o próprio reflexo no espelho. A dor de ver Ivan com outra mulher, somada ao sentimento de humilhação pública e à frustração consigo mesma, fará com que ela questione toda sua recuperação. Será esse o início de uma nova queda, ou Heleninha conseguirá dar a volta por cima? Fátima começa a investigar por conta própria o sumiço da mala, enquanto os conflitos na TCA se intensificam. Desconfiada de que o mistério da mala desaparecida, com milhões de dólares, poderia ter alguma ligação com pessoas próximas a Marco Aurélio, Fátima decide agir por conta própria. Após ouvir conversas entre funcionários e notar o nervosismo de Gervásio nos últimos dias, ela resolve segui-lo discretamente na esperança de descobrir algum indício sobre o paradeiro do dinheiro perdido. Determinada e atenta, Fátima observa os passos do executivo com cautela, anotando horários, destinos e pessoas com quem ele conversa. Para ela, encontrar aquela mala pode ser sua chance de provar algo importante. Talvez até mesmo ganhar algum poder dentro da TCA. Durante sua vigília, Fátima flagra uma cena intrigante. Marco Aurélio, ainda debilitado após sua recente crise de pressão, aparece em um local reservado conversando com um homem misterioso. Após alguns minutos de observação, ela reconhece o sujeito como um detetive particular, frequentemente contratado pela alta cúpula empresarial para resolver problemas sigilosos. A presença dele só confirma suas suspeitas. A mala sumida não é apenas um problema logístico, é um escândalo prestes a explodir. Enquanto isso, na própria TCA, Leila vive um momento de insegurança. Após uma série de mudanças internas e cortes promovidos pela direção, ela teme ser a próxima a perder o emprego. Em uma conversa com Renato, ela desabafa. Com tudo isso acontecendo,
Quem garante que amanhã não será minha vez de ser dispensada? Renato, com sua frieza habitual, tenta tranquilizá-la, ao seu modo. Você está aqui por escolha do Sardinha. Ele confiou em você, Leila. E ele não faz escolhas erradas. Pode ficar tranquila, por enquanto. Apesar das palavras, Leila percebe que nada na TCA é certo e que a proteção de alguém poderoso pode durar apenas até o próximo escândalo. Antes de continuar, me diz aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que acontece em Vale Tudo. Em outro ponto da cidade, a tensão entre Odete Reutemann e Martin continua crescendo. Ambos estão em desacordo sobre o rumo das ações culturais da empresa. Durante uma discussão acalorada, Martin acusa Odete de manipular os rumos da TCA de forma autoritária. Você quer transformar tudo numa vitrine para os seus interesses, Odete. Isso não é filantropia, é propaganda pessoal. E você, Martin, é ingênuo demais para entender o que significa influência, rebate ela com frieza. A cultura pode ser uma moeda mais valiosa que qualquer ação da bolsa. Como se quisesse selar sua posição de poder, Odete procura Marco Aurélio no dia seguinte e comunica uma decisão inesperada. Ivan será o novo responsável pelos projetos culturais da TCA, e caberá a ele supervisionar as escolhas de Heleninha, que agora ficará encarregada de selecionar os projetos a serem financiados. Marco tenta questionar. Isso não vai gerar mais instabilidade? Você sabe que Ivan e Heleninha têm um histórico? Justamente por isso. Se Ivan quiser manter algum tipo de influência, vai ter que saber lidar com ela, diz Odete incisiva. Mais tarde, Luciano, amigo de longa data de Ivan, o chama para uma conversa franca. Os dois se encontram em um café discreto, e Luciano vai direto ao ponto. Odete não dá ponto sem nó. Ela está usando você, Ivan. Colocá-lo ao lado da Heleninha pode parecer uma oportunidade, mas é uma armadilha. Ela vai esperar que você cometa um erro. Ivan escuta em silêncio, visivelmente incomodado. Ele sabe que o envolvimento com Heleninha nunca foi simples, e agora, misturado a uma trama corporativa, tudo se complica ainda mais. Horas depois, Ivan convida Heleninha para um jantar. Eles tentam retomar o clima leve que tinham no passado, mas o constrangimento chega cedo. Ao entrarem no restaurante, Ivan se depara com Leila e Renato sentados em uma das mesas. O olhar trocado entre os quatro é tenso e carregado de passado mal resolvido. Heleninha tenta disfarçar a tensão, mas percebe a inquietação de Ivan. Ela conhece aquele olhar. Está tudo bem? Pergunta, mesmo já sabendo a resposta. Claro, só uma surpresa desagradável, responde ele desviando os olhos de Renato. Mas o momento mais impactante da noite ainda está por vir. Após o jantar, Raquel e Ivan se encontram para resolver uma pendência que ficou mal explicada. Uma mala deixada sob os cuidados de Raquel por uma terceira pessoa. Desconfiada, Raquel pede que Ivan esteja presente na hora de abrir o conteúdo. Num local seguro e discreto, eles abrem a mala juntos. O que encontram lá dentro os deixa sem palavras. Dinheiro, documentos comprometedores e uma lista com nomes importantes da TCA e do meio político. Isso muda tudo, diz Raquel pasma. Ivan, em choque, apenas balbucia. Agora eu entendo por que tanta gente está desesperada por essa mala. E o mistério, que já parecia intricado, se mostra ainda mais profundo do que imaginavam. Marco Aurélio ficará à beira de um colapso ao perceber que sua mala com quase 6 milhões de reais simplesmente evaporou. O empresário, acostumado a manter controle absoluto sobre tudo e todos, se vê diante de uma situação que escapa por completo das suas mãos. E o desespero toma conta de maneira avassaladora. Em meio a uma sequência de acusações, gritos e tensão, ele acaba sofrendo uma grave crise de hipertensão e precisará ser socorrido às pressas, gerando preocupação em todos ao seu redor. Tudo começa quando Marco Aurélio convoca, com urgência e visivelmente fora de si, os executivos Gervásio e Freitas para uma reunião extraordinária na sede da TCA. O clima na sala já começa tenso, com o empresário batendo a mão na mesa e exigindo respostas imediatas. A raiva é palpável. Onde está a mala? Esbraveja, erguendo a voz a um nível desconfortável. Uma mala daquele tamanho, com quase 6 milhões de reais em espécie, não pode ter sumido assim. Isso é inadmissível. Gervásio, visivelmente constrangido, tenta argumentar. Nós já reviramos os arquivos, conversamos com o pessoal da segurança, checamos as câmeras. Nada, Marco. A mala simplesmente não aparece. Não aparece? Marco se levanta de forma abrupta,
caminhando pela sala como uma fera enjaulada. Dinheiro não some, mala não desaparece. E uma caixa de chocolates também não se desintegra, Freitas. O que vocês andam fazendo aqui além de errar e tapear? Freitas, tenso, responde. Estamos fazendo tudo o que é possível, senhor Marco Aurélio, mas talvez seja o caso de envolver a polícia. A polícia? Ele interrompe horrorizado. Está maluco? Quer que a imprensa descubra? Que manchete seria essa? Presidente da TCA perde milhões em mala misteriosa. Eu não vou passar por esse vexame. Não mesmo! A tensão sobe a um novo patamar. O rosto de Marco fica avermelhado, as veias do pescoço saltam. Ele leva a mão ao peito de repente e sua expressão se transforma em dor. Ai, meu peito tá apertando, murmura cambaleando. Gervásio e Freitas se levantam assustados. Marco tenta se manter de pé, mas seus joelhos cedem. Ele cai sobre uma cadeira, respirando com dificuldade. Freitas corre para buscar ajuda, enquanto Gervásio tenta manter o empresário consciente. Pouco depois, uma ambulância chega e Marco Aurélio é levado ao hospital. A equipe médica faz os primeiros atendimentos e detecta uma crise grave de hipertensão, agravada pelo estresse excessivo. O diagnóstico é claro: ou ele desacelera, ou pode sofrer consequências ainda piores. Já em observação, com o braço conectado a um medidor automático de pressão, Marco tenta minimizar o que aconteceu. Mas o susto não passa despercebido, principalmente por seus filhos, Tiago e Renato, que vão visitá-lo na noite seguinte para um jantar discreto em casa, autorizado pelos médicos. Foi só um pico de pressão, nada demais, diz Marco, tentando soar despreocupado enquanto bebe água. Nada demais? Ironiza Renato. Essa fase de só um pico de pressão já dura uns 20 anos, pai. Tiago intervém tentando suavizar o clima. Pai, acho que tá na hora de você dar um tempo. Liga pra Cláudia, vai descansar uns dias. Faz uma viagem, mesmo que seja aqui perto do Rio. Você precisa se desligar. Marco Aurélio bufa, impaciente. Cláudia? Aquela só pensa em se casar. É tudo o que ela fala. Casamento, vida a dois, lua de mel. Isso não é pra mim. Nunca foi. Renato provoca. Claro. Porque dividir a vida com alguém exigiria algo que você não quer abrir mão, controle. Marco lança um olhar duro para o filho, mas se cala. A verdade, por mais dura que seja, parece tê-lo atingido. Após alguns segundos de silêncio, ele desabafa. A verdade é que a coisa saiu do controle mesmo. Eu passei mal lá na TCA. O boato correu e já chegou no RH. E agora? Agora querem que eu tire 3 dias de folga. 3 dias. Parece piada. Tiago tenta ser racional. Pai, talvez não seja má ideia. Ninguém aqui quer te ver caído no chão de novo. Você precisa pensar um pouco em você também. Pensar em mim? Marco ri, amargo. Eu só penso em mim. E olha onde isso me trouxe. Quase bati as botas no meio de uma sala de reunião com 2 incompetentes na minha frente e uma mala de milhões evaporada. Renato pergunta sério. Você ainda acha que dá para recuperar esse dinheiro? Marco fecha os olhos por um instante, pressionando a testa. Não sei. Não sei mais de nada. Se alguém meteu a mão naquela mala, vai pagar caro. Mas o pior é não saber se foi um inimigo ou um aliado. Enquanto isso, na TCA, Gervásio e Freitas tentam manter a ordem, mas os rumores já circulam entre os funcionários. Fala-se em sabotagem, em desvio interno, em possível chantagem. A ausência de Marco Aurélio na empresa só alimenta a curiosidade e a especulação. Na ala administrativa, rumores também indicam que Juliana, a secretária mais próxima de Marco, foi vista com a chave do cofre onde supostamente a mala esteve pela última vez. Mas até então, tudo não passa de boato. De volta à sua casa, Marco tenta se concentrar. Ele olha para a parede do escritório, onde pendurou fotos de quando fundou a TCA, lembranças de glórias passadas. Pela primeira vez, sente que o império que construiu com tanto rigor pode estar ruindo. Não por ataques externos, mas por rachaduras internas, talvez até familiares. Em conversa com seu advogado particular, Marco cogita novas ações. Se eu não recuperar esse dinheiro logo, vou ter que mexer na estrutura da empresa, reduzir pessoal, cortar contratos. Vai ser um escândalo. O advogado pergunta: e se alguém da sua própria equipe estiver envolvido? Marco responde com um olhar firme. Então essa pessoa vai desejar nunca ter nascido. A tensão continua nos próximos capítulos.
Entre suspeitas, crises de saúde e relações familiares abaladas, Marco Aurélio enfrentará um de seus maiores desafios: não apenas encontrar o dinheiro perdido, mas descobrir até onde vai a lealdade de quem o cerca. Heleninha decide tomar uma atitude diferente. Depois de refletir bastante, ela comunica a Afonso que resolveu aceitar o convite para o jantar, após uma conversa sincera com Celina. Foi ela quem me convenceu, admite, com um sorriso tímido. Afonso, surpreso e satisfeito, incentiva a filha a se permitir viver novas experiências. Durante o jantar, Heleninha chama a atenção de Ivan, que observa atentamente seus quadros expostos na casa de Celina. Ele não poupa elogios. Você tem uma sensibilidade rara, Heleninha. Cada tela sua parece contar uma história, comenta encantado. A pintora, visivelmente lisonjeada, disfarça o rubor no rosto, mas confessa a Celina mais tarde que sentiu algo especial por Ivan. Celina percebe o brilho nos olhos da amiga e sorri, satisfeita com o desdobramento da noite. Enquanto isso, Fátima continua a armar suas jogadas. De forma estratégica, ela envia para Odete uma matéria de jornal com uma foto de Solange, esperando provocar alguma reação na empresária. Ao receber o envelope, Odete franze a testa, curiosa e desconfiada. É evidente que há intenções ocultas por trás daquele recorte de jornal e ela decide investigar mais a fundo. Raquel, por sua vez, conversa com Aldeide sobre sua crescente desconfiança em relação ao comportamento de Odete. Ela suspeita que o interesse repentino da poderosa empresária por Ivan vá muito além do profissional. Tem alguma coisa por trás disso. Odete Reutemann não se aproxima de ninguém sem motivo, afirma Raquel preocupada. Do lado de fora, Gervásio segue Fátima discretamente pelas ruas. Ele tem suas próprias razões para desconfiar da moça e acredita que ela está envolvida em algo mais sério do que aparenta. Sua vigilância constante começa a incomodar não só Fátima, mas também os que estão ao redor dela. Solange, por outro lado, relata para Fátima e Sardinha como foi o jantar com Odete. Ela conta com certa tensão como a conversa foi estranhamente formal e cheia de silêncios incômodos. Ela parecia medir cada palavra e me observava o tempo todo, como se tentasse me decifrar, diz, intrigada. Mais tarde, quando Gervásio aparece na casa de Sardinha procurando por Fátima, tanto ele quanto Solange estranham a visita. O clima fica tenso. No meio de todas essas reviravoltas, Raquel confronta Ivan diretamente. "Por que você mentiu para mim, Ivan?" pergunta magoada. Ivan hesita sem saber como se explicar. A tensão entre os dois se intensifica. Ainda assim, apesar do mal-estar, decidem juntos dar um passo definitivo: abrir a mala deixada por Rubinho. A expectativa é grande, e ambos sabem que o que encontrarem ali poderá mudar completamente os rumos de suas vidas. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual a nota que você dá para a novela e o seu personagem favorito até agora. Deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Raquel vai se deparar com uma verdadeira bomba prestes a explodir em sua vida. A cozinheira, que sempre prezou pela honestidade e pela ética, será colocada diante de uma decisão difícil e extremamente tentadora. O que fazer com uma mala recheada de dólares? Tudo começa quando Raquel e Ivan finalmente resolvem abrir uma misteriosa mala, deixada por Rubinho antes de sua morte. Até aquele momento, Raquel acreditava que a bagagem continha apenas roupas ou pertences pessoais do rapaz, mas ao rasgar o forro, deparam-se com dezenas de maços de dólares cuidadosamente organizados. A princípio, o susto é enorme. Raquel mal consegue acreditar no que está vendo. "Isso é dinheiro de verdade?" pergunta atônita. A quantia é impressionante, cerca de $1 milhão. Abalada, Raquel imediatamente pensa em fazer o que considera certo: levar o dinheiro à polícia. Para ela, aquilo só pode ser fruto de algum esquema ilegal, e a ideia de se envolver em algo criminoso a deixa inquieta. No entanto, Ivan se mostra mais cauteloso, ou pragmático. Ele a convence a não tomar nenhuma atitude precipitada. "Calma, Raquel. A gente precisa pensar. Não sabemos a origem desse dinheiro. Não sabemos de quem realmente é essa mala. Vai que não pertence ao Rubinho? Vai que ninguém vai reclamar? Vamos guardar isso por um tempo e esfriar a cabeça", sugere o funcionário da TCA. A proposta de Ivan é guardar o dinheiro em um cofre bancário até que tomem uma decisão definitiva. Raquel reluta, mas acaba concordando. A mala é então levada discretamente até uma agência bancária, e o valor guardado sob sigilo absoluto. Mas o dilema moral que parecia resolvido logo volta à tona, e com força total.
Paralelamente, Raquel e Poliana enfrentam dificuldades financeiras para colocar de pé o novo restaurante no qual investiram todas as suas esperanças. O espaço, localizado dentro de um clube sofisticado do Rio de Janeiro, é promissor, mas está praticamente em ruínas. As obras de reforma são urgentes, caras e não param de acumular dívidas. Poliana, sempre otimista, tenta motivar Raquel. Mas a verdade é que ambas estão exaustas, atoladas em boletos, orçamentos e promessas de fornecedores que não param de cobrar. Pressionada pelas circunstâncias, Raquel busca alternativas mais tradicionais para conseguir financiamento. Ela e Poliana chegam a recorrer a empréstimos bancários, mas a burocracia é imensa e os juros exorbitantes. O risco de perder o restaurante antes mesmo da inauguração começa a crescer. É nesse momento que o passado volta a bater a porta, ou melhor, que a mala guardada no banco ressurge como uma tentação quase irresistível. Em um encontro tenso, Ivan toma a frente e revela algo que vinha escondendo. Com um bolo de notas nas mãos, ele olha nos olhos de Raquel e solta sem rodeios. Raquel, eu quero te falar uma coisa. Eu peguei $20 mil da mala, 10 mil para mim e 10 mil para você. A cozinheira empalidece, fica em choque, não acredita no que ouve. Você ficou maluco? Isso é roubo! Grita revoltada. Ivan tenta se justificar. Diz que não é roubo, é apenas um empréstimo. Alega que está endividado, que as cobranças não param de chegar e que a situação do restaurante está insustentável. Raquel, pense bem. A gente tem $1 milhão num cofre e tá passando sufoco. Isso não faz sentido. A gente só pegou o necessário. Depois, quando tudo se resolver, a gente devolve. Mas agora, nesse momento, isso aqui pode salvar o restaurante, salvar nossos empregos, nossa vida. Raquel hesita. O que Ivan diz até parece lógico, mas vai contra tudo que ela sempre acreditou. Ela lembra da infância difícil, das lutas para criar a filha, das vezes em que preferiu passar fome a se corromper. No entanto, também vê o desespero de Poliana, o suor dos pedreiros que aguardam o pagamento, o projeto em risco. O que está em jogo agora não é apenas dinheiro, é um sonho, uma nova chance. Mesmo contrariada, Raquel cede. Decide aceitar o empréstimo proposto por Ivan, mas impõe uma condição: tudo será registrado. Anota em um caderno a quantia retirada, deixando claro que aquilo não é um presente, nem um saque aleatório, é um compromisso. Isso aqui vai voltar para a mala, até o último centavo, e o dia que descobrirem de quem é esse dinheiro, a gente devolve, entendeu? Afirma, tentando se convencer de que ainda está no controle da situação. A partir daí, os dólares passam a ser usados discretamente na reforma do restaurante. A mudança é visível, fornecedores voltam a entregar, as obras avançam, o ambiente começa a ganhar vida. Poliana, sem saber da origem do dinheiro, comemora cada conquista ao lado da amiga. Raquel, eu sabia que a gente ia dar a volta por cima, vibra. Raquel apenas sorri, mas por dentro o peso da decisão ainda a consome. O que ela não imagina, porém, é que aquela mala não era de Rubinho, como pensava, mas sim de Marco Aurélio, um dos homens mais perigosos e influentes da novela. Quando a verdade vier à tona, Raquel estará enredada em uma teia ainda mais perigosa do que imagina. E o que parecia um simples empréstimo pode se transformar em um pesadelo sem volta. Para Raquel, a honestidade sempre foi sua marca. Mas agora, diante de escolhas complexas e um sistema que nem sempre recompensa quem age certo, ela vai descobrir que, às vezes, até mesmo os mais corretos podem se perder em meio às tentações, e que cada decisão tem seu preço. Lado com a mãe, Tiago implora a Heleninha que não volte para a clínica de reabilitação. Você já passou por tanto, mãe. Ficar aqui com a gente pode ser mais importante agora do que qualquer internação, diz ele com a voz embargada. Tocada pelo apelo do filho, Heleninha hesita, dividida entre o desejo de se recuperar e o medo de decepcioná-lo novamente. Enquanto isso, Odete Reutemann segue espalhando seu veneno. Durante uma conversa com Martin, seu novo namorado, ela não perde a chance de criticar Solange. Ela é oportunista, vive atrás de homens como o Afonso por conveniência. Uma mulher assim não serve nem para ser mencionada em jantares de família, alfineta, com seu habitual ar de superioridade. No restaurante, Raquel dá uma nova chance a Gilda, oferecendo-lhe um emprego. Você tem experiência e precisa de uma oportunidade, o resto a gente resolve com trabalho e confiança, diz Raquel, prática como sempre. Gilda aceita, aliviada e esperançosa.
Num momento de aparente trégua, Odete procura Heleninha. Tentando se reaproximar da filha, ela demonstra um falso afeto. Talvez eu tenha sido dura demais com você, mas só queria o melhor, diz, tentando suavizar as feridas do passado. Heleninha, porém, mantém a guarda alta, ainda desconfiada das intenções da mãe. No mesmo dia, Afonso comunica a Odete e Celina que levará Solange para jantar em casa. A notícia deixa Odete visivelmente irritada, mas ela disfarça com um sorriso forçado. Celina, por outro lado, tenta manter a harmonia. Vamos apenas jantar em paz, uma noite sem confrontos, propõe em tom diplomático. Mais tarde, Tiago passa por um momento difícil. Preso dentro do elevador, ele tem uma crise de pânico. Ivan é chamado às pressas e consegue acalmá-lo. Respira fundo, Tiago. Eu estou aqui. Vai passar, diz Ivan, com firmeza e carinho, ajudando o rapaz a superar o momento. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Daniela conversa com Lucimar sobre os direitos legais de Jorginho em relação à pensão de Vasco. Ele tem direito, sim. A ausência do pai não anula o que é de Jorginho por lei. Explica com clareza, ajudando Lucimar a entender os próximos passos jurídicos. Em um gesto surpreendente, Tiago procura Odete e pede sua ajuda para que Heleninha consiga, de fato, parar de beber. Se a senhora realmente quer ajudar, prove isso agora, diz ele firme. Odete, tocada e também querendo manter as aparências, decide agir. Ela convida Ivan para jantar na casa de Celina, já com um plano em mente. Sardinha, por sua vez, começa a notar que Leila está cada vez mais interessada em Renato. Tem coisa aí, comenta, observando os olhares trocados entre os dois. Enquanto isso, Maria de Fátima já começa a tramar. Ciumenta e ressentida, arma um plano contra Solange, disfarçando suas intenções sob um manto de simpatia. Em uma cena final, Heleninha ouve uma conversa entre Odete e Celina, escondida. Fica perplexa ao escutar a mãe dizendo que pretende fazer de Ivan seu genro. O olhar de Heleninha se enche de angústia. Mais uma traição rondando sua vida. Tudo começa quando Raquel, agora vivendo uma fase de ascensão pessoal e profissional, se torna alvo de uma matéria especial no jornal onde Solange trabalha. O restaurante da Hípica, recém-inaugurado por Raquel, vem ganhando fama graças à sua comida de qualidade, ao atendimento impecável e ao carisma da proprietária, que encanta a todos com sua simplicidade e honestidade. Solange, encantada com a história de superação da mulher batalhadora que saiu do nada e conquistou seu espaço no competitivo cenário da gastronomia carioca, decide fazer uma reportagem de destaque. Raquel fica surpresa e lisonjeada com o convite. Sem saber do incômodo que isso causará em sua filha, ela aceita ser entrevistada e começa a dar detalhes sobre sua trajetória. Desde os tempos difíceis no interior até a chegada ao Rio de Janeiro, passando pelos anos em que vendeu sanduíches na praia para sustentar a filha sozinha. Para ela, é uma oportunidade de inspirar outras mulheres que, como ela, tiveram que enfrentar o preconceito, o abandono e a pobreza. Mas quando Maria de Fátima descobre que a mãe será destaque em uma reportagem de página inteira, entra em pânico. A possibilidade de seu passado vir à tona e de ser associada a uma mulher pobre, simples e do povo, a apavora. Afinal, Fátima construiu com muito esforço e muitos golpes a imagem de uma jovem sofisticada, de berço nobre, supostamente criada na Europa, frequentadora dos melhores círculos da alta sociedade carioca. Desesperada, ela vai até Raquel e exige que a mãe desista da entrevista. Você não entende, mãe? Se alguém descobre quem eu sou de verdade, todo o meu esforço vai por água abaixo. Ninguém vai me aceitar, diz ela com os olhos arregalados e a voz trêmula. Raquel, magoada com o desprezo da filha, tenta argumentar. Mas eu não vou falar de você, Fátima. Vou falar de mim, da minha luta. Não é vergonha nenhuma ser sua mãe. Eu me orgulho de você mesmo com tudo. Fátima implora. Faz chantagem emocional. E Raquel, ainda abalada pela rejeição da filha, acaba prometendo que manterá o segredo. Tá bom, eu não falo de você. A entrevista vai ser só sobre o restaurante. Palavra de mãe. No entanto, o segredo que Fátima tanto esconde está prestes a ruir. Em uma conversa despretensiosa com Sardinha, seu fiel funcionário e confidente, Raquel acaba abrindo o coração. Abalada com a frieza de Fátima, ela desabafa.
Você sabia que aquela moça metida, arrogante, cheia de si, é minha filha? Pois é. Maria de Fátima é minha filha, e não quer que ninguém saiba disso. O comentário, feito sem intenção de causar alarde, vira rapidamente o assunto mais comentado nos bastidores da hípica. Como um rastilho de pólvora, a fofoca se espalha entre clientes, funcionários, frequentadores da sociedade. A notícia chega a ouvidos de pessoas influentes, e logo Fátima percebe que sua farsa foi por água abaixo. Ciente de que não poderá mais esconder a verdade, Fátima decide tomar a dianteira e procura diretamente Odete Reutemann. A poderosa empresária que há tempos desconfia da origem humilde da jovem, ouve com frieza a confissão de Fátima. Raquel Accioli é minha mãe, simulation. Eu menti, mas tenho meus motivos. Não é todo mundo que consegue sobreviver vindo de onde eu vim. Odete, ao contrário do que Fátima temia, não a julga. Pelo contrário, vê ali uma oportunidade. Intrigada com a ousadia da jovem, ela enxerga nela um reflexo distorcido de si mesma. Alguém disposta a tudo para subir na vida. Durante a conversa, a tensão se transforma em cumplicidade. Em tom provocador, Odete observa. Alguma coisa me diz que você é como eu. Ambiciosa, prática, fria quando precisa ser. Estou enganada? Fátima, com um leve sorriso nos lábios, responde sem hesitar. Não. A senhora não está enganada. A resposta sela o início de uma aliança tão poderosa quanto perigosa. Odete vê em Fátima uma peça valiosa em seus jogos de manipulação e poder. Já Fátima percebe que, ao lado de Odete, pode continuar subindo socialmente. Agora com estratégias ainda mais sofisticadas e respaldo para seus planos. Mas a revelação também tem um custo alto. Raquel, profundamente ferida, percebe que perdeu a filha para a ambição. Ela tem vergonha de mim. Eu que dei tudo por ela, agora sou um fardo, um erro do qual ela quer se livrar. Diz, emocionada, para Solange, que a consola e promete ajudar a mudar essa realidade. A notícia do parentesco entre Raquel e Fátima vira assunto em colunas sociais e bastidores do mundo empresarial. Muitos olham Fátima com desconfiança, outros com admiração. Afinal, poucos têm coragem de manipular a verdade com tanta frieza e sair por cima. Para Raquel, resta a dor de ver a filha mergulhar num universo onde os valores se medem por aparência e poder. Enquanto isso, Odete Reutemann já traça seus próximos passos. Com Fátima a seu lado, sabe que pode atingir Raquel diretamente. Ela pensa que venceu, mas o jogo só começou, diz Odete em tom ameaçador, enquanto observa Fátima, agora completamente inserida em sua teia. A revelação do segredo marca um ponto de virada na novela. Maria de Fátima, ao assumir suas origens para manipulá-las a seu favor, confirma sua natureza calculista. E Raquel, mesmo em ascensão, percebe que sua maior batalha será não contra os inimigos declarados, mas contra a própria filha, que escolheu o caminho mais escuro em busca de ascensão.